Depois do barulho. As ondas dessa vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volta os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história desse mundo já meus pés empoeirei, mesmo que o mar não pudesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haverá esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, dia prometi voltar. Pronto estou a cumprir, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra Vamos orar nesse instante, dando início ao culto desta noite. Olhe comigo onde você estiver aí. Vamos à presença do nosso Deus. Senhor, nosso Pai, te agradecemos pelo dia, pela semana, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor cuida dos seus filhos. E as tuas mãos estão estendidas sobre todo o teu povo em toda a terra. Te agradecemos, Pai, por este momento e por tantos irmãos que vão estar nos assistindo, ouvindo a tua palavra, que sejam momentos gratificantes e abençoados, que a tua palavra nesta noite seja honrada e glorificada, que os nossos corações sejam fortalecidos. Abençoe o teu povo, dá-nos a tua graça a cada dia, em nome de Jesus. Amém.
Salmo 91. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração.
Irmãos queridos, hoje pela manhã, no nosso culto dominical, nós explicamos sobre o decreto que o nosso prefeito baixou essa semana, autorizando as igrejas que quiserem abrirem suas portas com algumas restrições. Por exemplo, os cuidados que devem ser tomados com os idosos, com os que fazem parte do grupo de risco. E eu estava dizendo que nossa igreja, nós temos um grupo relativamente grande de irmãos que se encaixam nessas restrições. E, sendo assim, nós achamos por bem, não por enquanto, não reabrirmos a porta do templo para os nossos cultos, haja vista a realidade que nós vivemos aqui como igreja. E a exemplo de nossa igreja, várias outras igrejas da cidade acharam por bem não abrirem as portas. Até porque, pelas informações e pelos jornais, nós estamos sabendo que há um grupo grande de pessoas vítimas da Covid-19 aqui em nossa cidade e na região, cidades adjacentes. Então nós estamos tomando os devidos cuidados e vamos pedir a Deus que essa calamidade logo passe e quem sabe lá para o mês de abril nós já tenhamos uma notícia, uma posição de melhor em relação a essa situação. Então vamos aguardar com paciência, se já esperamos até agora, se já aguardamos até agora, vamos aguardar um pouco mais, visando o cuidado, a preservação da saúde dos nossos idosos e dos nossos irmãos que fazem parte desse grupo de risco. Vamos orar, irmãos, para que Deus nos ajude, nos dê as condições de em breve voltarmos a nos reunirmos como igrejas, os pastores, os irmãos, os membros e congregados são ansiosos para que isso logo aconteça. Bem, no início do culto nós agradecemos e queremos mais uma vez agradecer a sua audiência, a sua participação conosco nessa live. E nós vamos agora ler a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, na primeira carta, melhor dizendo, do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Porquanto para isto mesmo foste chamados, Pedro falando aos crentes da igreja, para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Cristo também foi. Ele passou por sofrimentos que são inerentes à natureza humana, porque ele também foi humano. Ele experimentou na carne problemas que muitos seres humanos enfrentam, mas os sofrimentos de Cristo
eles tiveram uma conotação, um peso, uma importância bem maior do que os sofrimentos do homem comum. Irmãos, nós admiramos milhares de servos de Deus, do presente e também do passado, cujas vidas foram verdadeiros exemplos de renúncias e sacrifícios. Esses servos de Deus, seus atos heróicos, os levaram a cair no campo de batalha do Evangelho. E nós poderíamos aqui enumerar uma série deles, mas o tempo não nos permite. Nós nos lembramos aqui de Abel, sobre o qual escreveu o escritor de Hebreus, que depois de morto ainda fala. Então, esses servos de Deus, que sofreram tanto e que morreram por causa do nome de Deus, eles continuam falando, deixaram páginas escritas, e aquilo que eles fizeram como servos de Deus serve para nós hoje, que não passamos pelos mesmos problemas. A história dos apóstolos foi escrita com sangue, suor e lágrimas, mas os sofrimentos de Cristo, como eu disse, tiveram um significado especial. E eu pergunto agora para você, como você tem se comportado diante do sofrimento? Será que você consegue extrair lições para a sua vida? Ou você vê os sofrimentos como sinônimo de falta de sorte, ou azar, ou fatalidade? Eu sei que os irmãos que me assistem agora conhecem e também já leram muitas vezes Romanos 8, 28, e é tão conhecido esse texto da palavra de Deus, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Mas os irmãos já pensaram nas implicações do contexto desse texto? Quando você, meu irmão e minha irmã, estiver passando por um sofrimento, não pense que você é o único sofredor. Há milhares de irmãos e conservos nossos, talvez enfrentando situações piores do que as suas. Olha o que diz a palavra em 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9: sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão ocorrendo, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, pede a Timóteo que se lembre de Cristo, do que ele foi, do que ele fez e do que ele sofreu. Olha o que ele fala na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 8 e 9. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho,
pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Quando você é traído, lembre-se que Jesus também foi. No Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 e 2, o que Jesus sofreu e passou em nosso lugar. João 13, versículos 1 e 2. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E Jesus estava ali exatamente para mostrar para os discípulos que a hora dele estava chegando, que ele haveria de sofrer muitas coisas para que as Escrituras se cumprissem. E uma dessas coisas que Jesus haveria de sofrer seriam as traições. E ele foi traído por um discípulo, por um apóstolo dele, chamado Judas Iscariotes. Então, quando você for traído por alguém, quando alguém trair a sua confiança, lembre-se de que você não está sozinho no mundo. Lembre-se de que no passado e no presente, pessoas estão passando pelo mesmo problema, mas o principal deles foi Cristo. Cristo também foi traído. Quando você estiver doente e sentindo dores, saiba que Jesus também sentiu. Você não está sozinho. Isaías, capítulo 53, versículos 3 e 4. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, você, quando adoece e sente dores, lembra-se de que Jesus também sofreu, e muito mais, talvez, do que as suas dores e os seus sofrimentos. Quando você for humilhado e desprezado e rejeitado, saiba que você não está sozinho. Ele também foi. Jesus foi desprezado, humilhado e rejeitado. Voltando a Isaías 53, versículos 3 e 7, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E aí no versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Oprimido, humilhado, rejeitado pelos homens. Muitas vezes, irmãos, as cidades por onde Jesus planejava chegar não queriam recebê-lo, fechavam as portas para ele. E olha que isso aconteceu antes mesmo de Jesus nascer, já no ventre de Maria, quando
Maria e José chegaram à cidade, todas as hospedarias estavam lotadas. Eles, se tivessem boa vontade, teriam conseguido um lugarzinho para aquele casal e para aquela mulher gestante. Se eles soubessem quem estava no ventre daquela mulher, com certeza. Mas, irmãos, eles não fizeram caso por se tratar de um casal pobre, e então Jesus já foi rejeitado mesmo antes de nascer. Tudo depende, irmãos, da visão e do ideal. O ministério de Cristo e a consumação de sua obra não foi planejado, nem cronometrado, nem agendado e nem foi executado por exclusiva iniciativa do homem. Não. Jesus mesmo fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, irmãos, a redenção nossa não foi produto de expediente do homem. A redenção nossa foi iniciativa exclusiva de Deus. Olha o que fala Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, e plenitude aqui fala de consumação, de algo que está completo, chegou a hora, teria que ser naquele momento. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Portanto, foi uma decisão exclusiva de Deus e não do homem. Irmãos, para o mundo, tudo que acontece, eles veem como fatalidade, eles veem como uma evidência da indiferença de Deus, quando na verdade nós não podemos atribuir a Deus essa culpa. Porque, irmãos, o que nós sofremos, o que nós enfrentamos nessa vida é consequência do nosso pecado, é consequência da nossa desobediência. Os soberanos da terra, eles usaram coroas de ouro, mas viveram cercados de espinhos e tormentos. Mas Cristo, que usou uma coroa de espinhos, ele triunfou sobre todos os obstáculos e teve um final feliz, um final de glória, mesmo morrendo numa cruz. Na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, de 5 a 11, olha que descrição linda de Paulo, não é? Que ele faz a respeito da pessoa de Cristo. Colossenses 2, de 5 a 11, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando Paulo usa o verbo tornar-se, não está dizendo que Jesus não fosse obediente, não era, ele o era, só que agora ele está falando do Deus homem, do Cristo humanizado, encarnado. Então, mesmo sendo homem, como homem, ele foi obediente ao seu Pai.
Verso 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos pessoas, isso sempre existiu, em todas as épocas existiram pessoas que não acreditaram ou que não acreditam em Deus. Nós nos deparamos com existencialistas, com ateus, com pessoas que eles argumentam, eles usam os seus argumentos para provarem que Deus não existe, que a história de Cristo é uma farsa. Mas, irmãos, isso não faz diferença nenhuma, porque esses homens que não acreditam em Deus, eles passam como a neblina, eles passam como vapor, eles desaparecem e, além do mais, o pior de tudo é que na eternidade eles estarão eternamente longe daquele que eles negaram, longe daqueles que eles em quem não creram. Portanto, meus queridos irmãos, nós temos Cristo como nosso exemplo, como aquele que foi o paradigma, aquele que foi o exemplo de todos nós. Os apóstolos de Cristo, ou mesmo antes dos apóstolos, muitos servos de Deus tomaram no campo de batalha, deram suas vidas, derramaram seu sangue, sofreram terrivelmente, porque confessavam o nome de Cristo, porque declaravam-se seguidores de Deus, servos de Deus. Irmãos, se a história, se nós pudéssemos hoje ter livros descrevendo a história desses homens, nós teríamos muitas páginas, ou nós teríamos muitos volumes de irmãos nossos que caíram, que domaram no campo de batalha por amor ao nome de Jesus Cristo. Então, por amor ao nome do seu Deus, nós temos a tradição da igreja não aceita em relação à morte de alguns desses apóstolos, mas isso não vai fazer a diferença, porque mesmo que nós não tenhamos registrados em detalhe como a forma que esses homens morreram, mas o certo é que eles todos tiveram um fim trágico por confessarem o nome de Jesus Cristo. Mateus sofreu martírio na Etiópia. O apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos. Tiago, o irmão de Jesus, foi o líder da igreja em Jerusalém e foi atirado de mais de 30 metros de altura do alto do pináculo de um templo. Bartolomeu, conhecido como Natanael, foi um missionário na Ásia e ele testemunhou a respeito do amor de Cristo, e ele foi martirizado por causa da pregação que ele fazia a respeito de Jesus Cristo. André morreu em uma cruz em forma de X na Grécia, depois de ter sido chicoteado. Irmãos, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e assim nós poderíamos enumerar outros personagens, outros discípulos, outros seguidores de Deus que deram suas vidas por amor a Jesus Cristo. Irmãos, se o próprio Cristo submeteu-se a essa morte cruel da cruz, que era uma morte que era aplicada somente aos piores réus da época,
aos piores criminosos da época. Barrabás, por exemplo, era um salteador, era um assaltante, e ele já devia ter matado várias pessoas. No entanto, Jesus Cristo tomou o seu lugar naquela cruz. Portanto, meus queridos irmãos, Cristo sofreu para que nós também, não só tenhamos a salvação que Ele efetivou na cruz, mas que estejamos também preparados para sofrermos por amor ao seu nome, por amor à pessoa de Jesus Cristo. Portanto, que nesta noite você possa estar disposto não só a entregar a sua vida a Jesus Cristo, mas também disposto a pagar o preço que for preciso para honrar a Jesus Cristo, para glorificar o seu nome, para ser fiel, como diz a palavra em Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, não se desanime com os sofrimentos desse tempo presente, não percam a sua fé, não deixe que a sua fé vá por água abaixo, só por causa dessa coronavírus. Talvez outros problemas virão pela frente, e é por isso que nós temos que estar firmados em Cristo, para que nada dessas coisas venha nos abalar ou venha nos afastar de Cristo.
Irmãos, nós estamos finalizando nosso culto desta noite e agradecemos a Deus por podermos ter ouvido a sua palavra, podermos ter falado aos irmãos que o Espírito de Deus esteja renovando as forças e confortando o coração de cada um de vocês nesses dias de isolamento. Por favor, continuem confiando em Deus. Juntemos nossas orações, a nossa fé. Imagine só cada fé, a fé de cada irmão, e juntando todas, nós poderemos então vencer todas essas lutas que têm surgido nesses últimos tempos. Deus é fiel e Ele sabe de todas as coisas. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra nesta noite, pelos louvores que foram apresentados ao Teu nome, e o Senhor nos receba como expressão do nosso amor e da nossa adoração. Abençoe o Teu povo, Pai, continue nos abençoando e nos dando, Senhor, a oportunidade de logo voltarmos a nos reunirmos em nossas igrejas para continuarmos a obra que Tu nos confiaste. Ó Pai, cuida dos pastores e de suas igrejas, cuida dos nossos irmãos em suas casas e proteja-os e guarda-os, ó Pai, do coronavírus e de todos os demais problemas de saúde, que o Senhor esteja confortando e curando as enfermidades de cada irmão. Dá-nos uma semana de paz e de proteção, e nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, pelo Teu cuidado e proteção, em nome de Jesus.